para onde vão os mortos? Quando alguém morre, para onde vai? Será que depois de morto a pessoa continua a ter lembrança dessa vida? Será que a pessoa que já morreu pode me ver ou pode me ouvir? Será que ela pode se comunicar comigo de alguma forma? Será que pode me ajudar ou me atrapalhar em alguma coisa? Será que quando eu morrer eu vou encontrar um familiar que já morreu? Essas são algumas de muitas dúvidas que temos a respeito da morte. E cada religião tem uma resposta diferente para o assunto. Algumas ensinam que os bons vão para o céu e que os maus vão queimar no inferno. Outras dizem que quando você morre, você vira um espírito e vai embora. Vai se encontrar com seus parentes que já morreram. Tem religião que ensina que a pessoa morre e depois volta a reencarnar. Isso é, volta ao mundo com outro corpo. Às vezes, até volta como um animal. Cada um diz uma coisa, mas todos concordam que é só o corpo da pessoa que morre. Será que isso é verdade? Vamos ver o que diz a Bíblia. No livro de Eclesiastes 9:5, está escrito que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Baseado no que Salomão escreveu, tem muita gente por aí afirmando que quando a pessoa morre, acabou tudo. Mas observe que Salomão estava dizendo que acabou para este mundo. Ou seja, quem já morreu não tem mais parte no que se faz debaixo do sol. Isso é, nesse mundo. Mas isso não quer dizer que a pessoa deixou de existir. Tem muita gente que faz uma confusão tremenda sobre esse negócio de alma e espírito. Tem gente que pensa que é a mesma coisa, mas tem diferença. Vamos ver que o homem foi criado do pó da terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 está escrito assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui tem três partes. Primeiro, Deus fez o homem do pó da terra, fez um corpo físico. Depois soprou nele o fôlego da vida, que é o espírito, e deu vida ao corpo. E então o homem foi feito alma vivente. O homem passou a ter consciência, passou a ser uma pessoa. A alma é a própria pessoa, é a personalidade, é a consciência que habita no corpo físico, o qual vive pelo fôlego de Deus, que é o Espírito. Quando o fôlego da vida sai de uma pessoa, o corpo morre. O Espírito, que é o fôlego da vida, volta para Deus, conforme está escrito em Gênesis 3,19. Deus disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Então, isso significa que um dia o fôlego vai sair de todos nós. Vai voltar a Deus. O corpo vai morrer. O corpo vai voltar ao pó da terra. Também em Eclesiastes 12, versículo 7, diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas e a alma? Deus prometeu que ela não morreria. Isaías 55, versículo 3 diz: inclinai os vossos ouvidos a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Então Deus prometeu que se ouvíssemos a palavra dele, que se dessemos atenção a ele,
a nossa alma ia viver para sempre. Porque o pacto que ele fez é perpétuo. Enquanto a gente viver, esse pacto está valendo. E nesse pacto ele garantiu que daria para a gente as beneficências que ele prometeu a Davi, no qual está incluso a vida. Tem também uma parábola contada por Jesus que mostra que mesmo depois de morto a pessoa continua viva, ou seja, a alma permanece viva. Jesus contou que havia um homem muito rico que vivia de maneira luxuosa. E nas suas portas tinha um mendigo, cheio de feridas, que se alimentava das migalhas que o rico deixava cair da mesa. Os cães vinham lamber as feridas desse mendigo. Aconteceu que o mendigo morreu, e também morreu o rico. Disse Jesus que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado. Diz ainda que o rico levantou os olhos lá de onde ele estava e viu o mendigo no seio de Abraão. E clamando então ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que o Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Observa que o rico estava num tormento, num lugar de tormento. E é onde tinha fogo, porque ele disse que estava atormentado na chama. Mas o mendigo estava tranquilo no seio de Abraão. Então existe um lugar de paz e um lugar de tormento, para onde as almas vão quando a gente morre. Um foi para o lugar de paz, o outro para um lugar de tormento. Mas as duas almas continuavam vivas e conscientes. Tanto é que um conhecia o outro. O rico, quando olhou para cima e viu que o Lázaro estava lá, perto de Abraão, ele conheceu Abraão, conheceu o Lázaro, clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda o Lázaro molhar a ponta do dedo na água e vir refrescar minha língua, porque eu estou atormentado aqui nessa chama. Então Abraão disse para ele: olha, não tem mais jeito. Está posto um grande abismo entre nós, de modo que daqui ninguém pode passar para lá, e de lá ninguém pode passar para cá. Nenhum de nós pode ir até você, e você também não pode vir até nós. Temos aqui alguns ensinamentos importantes. Primeiro, a alma, ou seja, a pessoa do rico e do mendigo não morreram. Elas continuavam vivas e conscientes, tanto que se conheceram, conforme já expliquei. Mas estavam em outra dimensão. Isso, daí a gente pode concluir que ninguém vai morrer. Deu para perceber por que o rico estava num lugar de tormento? Era por causa da sua arrogância. Ele se julgava melhor do que os outros e achava que os outros tinham a obrigação de lhe servir. Veja que até depois de morto, ele não perdeu a sua arrogância. Ele queria que Abraão mandasse o mendigo e refrescar a língua dele. Pode uma coisa dessas? Até depois de morto, ele continuava se achando. Tem gente assim. Existe na terra, ou melhor, existe a terra, o céu, o inferno e um lugar pior do que o inferno, que é o lago que arde com fogo e enxofre, onde no dia do juízo final serão lançados lá o diabo, a morte e todo o inferno, ou seja, todos os demônios e todas as almas que estiverem ali naquele lugar de tormento, que é o inferno. Tudo vai ser lançado, o diabo, a morte, os demônios que estão no inferno e as almas que foram para lá serão lançadas nesse lago que arde com enxofre e fogo, onde Jesus disse que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga.
Anota para você ler na sua Bíblia depois sobre isso. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus 25, 41. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Depois você vai ler na Bíblia sobre o lago de fogo e enxofre, onde serão lançados o diabo, a morte, o inferno, que é os demônios e as almas que ali estiverem. Essa é a segunda morte de que a Bíblia fala. Outra coisa a observar é que a Bíblia diz que ambos, ao morrer, um foi para o seio de Abraão, onde se entende que é um lugar de descanso, e o outro foi para o Hades, ou inferno, que é um lugar de tormento. Jesus não disse em tempo algum que havia ali um purgatório, como tem religião por aí que prega essa doutrina. Não existe um purgatório onde onde a alma vai ficar ali esperando até o julgamento, onde ela vai ficar ali esperando para pagar pelos seus pecados, ou até que alguém na terra faça muita reza por ela, acenda muitas velas para lhes iluminar o caminho, e depois elas vão para o céu. Isso é tudo papo furado, não tem isso. Quando Jesus foi crucificado, eles pegaram 2 ladrões e crucificaram junto com Jesus, um à direita e um à esquerda. Um deles blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. O outro, porém, o repreendia e disse para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Então Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aí você vê que quando a pessoa morre, imediatamente a alma tem um destino. Não vai para o purgatório ficar esperando para pagar pelos pecados, ficar esperando alguém mandar rezar missa, acender vela, não tem nada disso não. Morreu, imediatamente ou vai para o paraíso, para o seio de Abraão, que é um lugar de descanso. Não é ainda o lugar que Deus prometeu, não. Ainda vai haver a ressurreição para a vida eterna, mas essa alma vai estar ali em paz, no lugar de descanso, no paraíso, como Jesus disse. Agora, aquele que não foi salvo, que não tomou a decisão aqui na terra, então ele vai para o lugar de tormento. Não vai ficar no purgatório esperando para um dia ir para o paraíso, não. Foi para o lugar de tormento, acabou. Tem um abismo entre o céu, entre a terra, entre o inferno, onde um não passa para o outro lado. Quem caiu ali, dali não sai. Entendeu? Então diz o seguinte aqui: existe um grande abismo entre o céu, que era onde o mendigo estava, a terra onde nós estamos, e o inferno para onde o rico foi. De modo que quem estiver de um lado não pode passar para o outro. Jesus deixou claro que nós não podemos também falar com os mortos, e nem ele conosco. Também não há nada que a gente possa fazer para ajudar ou para atrapalhar um ou outro, porque a dimensão que nós vivemos é outra. Jesus disse: está posto um grande abismo entre o nosso mundo e o mundo deles, de forma que ninguém de um lado passa para o outro. O morto não volta para esse mundo. Seja onde for que ele estiver, nada do que ele fizer lá vai nos afetar. Assim também nada do que fizermos aqui vai poder ajudá-lo. Essa história de rezar missa, acender vela, nada disso adianta. Não vai salvar a alma de ninguém. Se a alma que morreu não estava salva, não aceitou Jesus, não se converteu dos maus caminhos, não se converteu dos seus erros, não recebeu Jesus como único Senhor, essa alma então vai para o lugar de tormento. E não há nada que a gente possa fazer depois que ela morreu, depois que ela partiu, para ajudar ela. Não tem mais jeito. É aqui e agora. O que se pode fazer, se você sabe que um familiar seu está se perdendo, sabe que um amigo está se perdendo, está indo para o mau caminho,
É agora que você tem que levar para ele a palavra da verdade e mostrar para ele que o caminho não é esse. Porque se ele continuar assim, continuar no erro, vai morrer, e na hora que morrer a alma dele vai para o lugar de tormento eterno e ele vai penar ali eternamente. Então a hora de tomar a decisão é agora. Depois não adianta mandar rezar missa, não adianta acender vela, não adianta fazer despacho na encruzilhada, na Mata Virgem, na cachoeira, no cemitério. Nada disso resolve. Não tem quem possa tirar ela dali. Algumas religiões ensinam que os mortos são espíritos muito poderosos e que pode ser amigo ou inimigo de alguém. Papo furado também. Isso faz com que algumas pessoas fiquem até com medo dos mortos. E outras tentam agradar os mortos, levando flor, acendendo vela, fazendo oração para eles. Besteira. Também não adianta pedir ajuda para morto, não, porque morto não pode ajudar ninguém. Ele não pode nem fazer nem bem nem mal. Ele não tem mais acesso a este mundo. E nem tampouco sabe o que se passa aqui. Quem morreu não sabe mais nada que está se passando aqui. Voltando em Eclesiastes 9, 5, 6, está escrito: porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E nem tampouco terão eles recompensa alguma, e a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. Então, esse mundo acabou para quem morreu. Não tem mais parte nenhuma aqui. Agora, Deus proíbe também de se invocar o espírito dos mortos, como alguns fazem. Deus condena isso. Em Levíticos capítulo 20, versículo 27, diz: todo homem ou mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, ou forem médiuns, adivinhos, ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e o seu sangue cairá sobre eles. Isso era na época da lei. Você vê que Deus detesta esse negócio, tanto é que quando deu a lei ele disse o seguinte: se algum homem ou mulher estiver invocando o espírito dos mortos, ou forem médiums. O que é um médium? É aquele que diz que se comunica com espíritos do outro mundo, né? For adivinho, se envolver com obra de feitiçaria. Estes teriam que ser condenados à pena de morte por apedrejamento. O povo teria que apedrejar eles até a morte. E o sangue deles era sobre eles, quer dizer, quem o matasse não teria culpa nenhuma. Estaria fazendo aquilo que Deus mandou. Também em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, está escrito: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, e nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que fizer estas coisas é abominável ao Senhor. É claro que hoje nós não temos que apedrejar ninguém, mas essa pessoa que faz esse tipo de coisa, é bom que ela saiba que ela é abominável ao Senhor. E que quando ela partir dessa vida, a alma dela vai queimar, vai estar em tormento, eternamente. Um tormento que nunca se acaba. E não há nada que ninguém aqui possa fazer para tirá-lo de lá. O mais legal disso tudo é que nós, que cremos em Cristo, seremos ressuscitados para viver com Ele eternamente. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que quer dizer isso? Muitas pessoas lembram de buscar a Deus na hora da necessidade. Muita gente quer vir a Deus para ser curada da doença. Não está errado. Mas não é só isso. Muita gente quer agradar a Deus, andar no caminho de Deus para prosperar na vida. Certo? Não está errado. Mas não é só isso. O apóstolo Paulo diz: se nós esperamos em Cristo só nessa vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque essa vida acaba. Se eu viver 100 anos, 150, 200 anos, isso vai chegar ao fim. Então, se a minha fé em Deus for só para Ele me abençoar nessa vida, que proveito eu tenho? Daqui a pouco passou, o que eu consegui aqui vai ficar por aqui. Está entendendo? Então é isso que diz o apóstolo Paulo. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos miseráveis. Porque assim como a morte veio por um homem, está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Ele disse, eu vim para que tenham vida, não só nessa terra, tenham vida. Ele falou, ressuscitarei no último dia. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 2, diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Que os mortos hão de ressuscitar, isso é certo. Está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 40, Jesus disse o seguinte, porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho do Homem e nele crê, tenha a vida eterna. O que é ver o Filho do Homem? É claro que nós não veremos Jesus. Aqueles que estavam na época que ele viveu viram ele em carne e osso. Mas ele não estava falando ali só para aqueles. Ele disse, todo aquele que vê o Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? É Jesus. O que é Jesus? É a palavra de Deus. No primeiro capítulo de João diz que no princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo era Deus. Ela estava no princípio com Deus e por ela tudo foi feito. Você pode observar que o mundo foi feito pela palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Né? E tudo foi feito mediante a palavra. Por ele, por Jesus, pela palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, diz a Escritura, em João 6,40, porquanto esta é a vontade de Deus, que todo aquele que vê o Filho de Deus, ou seja, todo aquele que presta atenção na palavra de Deus, recebe ela no coração e crê nela, tem a vida eterna. E Jesus prometeu ressuscitar essa pessoa no último dia. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Fique na paz de Cristo. Deus te abençoe.